Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o FMI divulgou um relatório falando ali a respeito da projeção da recuperação das economias do mundo e praticamente dividiu o mundo em dois. Os países mais ricos, aqueles que conseguiram promover políticas de apoio e também a vacinação em massa, vão se recuperar num ritmo mais rápido, enquanto os países chamados emergentes e também os países pobres vão ter muito mais dificuldade justamente por não terem conseguido fazer essas duas coisas. Como é que você avalia esse relatório do FMI, Fausto? Além das desigualdades gritantes que a gente viu acontecerem aqui no Brasil, se aprofundar ainda mais, o mundo também vai ver essas desigualdades entre países ainda de forma mais gritante? Sim, Glauco. Primeiro que a questão da pandemia fez emergir uma série de contradições, colocou ali para a gente uma série de mudanças que se aceleraram muito com relação à pandemia. Mas não há a menor dúvida que a principal delas é a capacidade de vacinação, a disponibilidade de vacina, o controle da própria pandemia. Chama atenção o fato de países, por exemplo, como os Estados Unidos, já estarem ali avançados no ponto da vacinação, com quase metade da sua população já vacinada, enquanto outros países, assim, em especial na América Latina, os países mais pobres, com uma taxa de vacinação bem aquém e ainda com dificuldade de fazer chegar a vacina. O debate, inclusive, da quebra da patente da vacina, de compreender a vacina ali como um patrimônio da humanidade, é um debate bastante importante. Mas chama mais atenção o fato, por exemplo, de o governo brasileiro ser contra a quebra da patente, ser contra a ideia de que a vacina deva ser um patrimônio em que todas as nações do mundo, os pobres ou ricos, devam ter acesso. Porque não há a menor dúvida que, nesse momento, a questão da vacinação é o que define, de certo modo, para onde vai os rumos de cada país, né? O relatório também chama atenção olhando ali para a própria América Latina, e aí indica muito claro que quem controlou melhor a pandemia, ou pelo menos caminha para uma taxa de vacinação maior, tende a ter um crescimento maior. E aí o Brasil está muito aquém, né? Ou seja, se ao mesmo tempo se prevê um crescimento muito acelerado aí de países como Estados Unidos e China, você vê aí um crescimento do Brasil abaixo do previsto, abaixo dos 4%, muito aquém de Argentina, muito aquém de Chile, por exemplo, só para ficar aqui perto de nós. E a gente sabe também que no caso do Brasil, as próprias previsões do FMI muito provavelmente estão superestimadas, porque o próprio mercado brasileiro já trabalha com uma taxa de crescimento abaixo dos 3% e talvez girando ali perto dos 2% baixo, né? O que não repõe nem sequer, de certo modo, o que foi perdido ano passado. Na outra ponta, é importante olhar ali o que o atual presidente americano está propondo, né? O chamado plano Biden aí, vai injetar uma quantidade bastante grande de recursos na economia americana e, de certo modo, vai reorientar a forma de como a gente entende o enfrentamento aí da crise que veio com a pandemia. Primeiro, vacinação; segundo, apoio para o conjunto da população e investimento público em massa, o contrário do que a gente está vendo aqui no Brasil. No Brasil, a gente não tem vacinação, a vacinação muito aquém, um governo que nega a pandemia, e ao negar a pandemia faz com que o Brasil hoje seja o país que mais morrem pessoas no mundo. Ao mesmo tempo em que você não controla a pandemia, você também não avança no processo de vacinação, algo bastante complicado. Hoje nós estamos aí com a informação que já está começando a faltar insumos para a produção de vacinas aqui no Brasil. Basicamente nós temos duas fábricas aqui, né, as duas fábricas do Butantan e da Fiocruz com a fabricação de vacina. O Brasil não comprou vacina, não fechou os acordos de compra de vacina que poderia ter sido e deveria ter sido feito ao longo do ano passado, ao mesmo tempo que a gente tem aí um auxílio emergencial que chega com valor muito menor, muito aquém das necessidades e muito atrasado. Então, quando a gente olha para esse conjunto de realidades que nós estamos vivendo aqui no Brasil, a gente vai vendo que, claramente, países, então, que decidiram tomar a vacina como uma referência e controlar a pandemia, caminham para uma recuperação mais rápida e uma recuperação mais acelerada
enquanto países que, de certo modo, deixaram ali ou estão impossibilitados de lidar com a pandemia, vão ter um 2021 bastante aquém. E importante, né, as projeções mostram também para 2022, e aí nisso a gente ainda tem uma previsão de crescimento ainda menor em relação ao resto do mundo, o que coloca para nós uma série de desafios, em especial de um governo que não compreende ali a vida como um elemento fundamental da nossa economia. E o pior, Fausto, que quando a gente vê, por exemplo, a própria experiência dos Estados Unidos, o Brasil, em termos comparativos, poderia até ter uma vantagem em relação aos Estados Unidos, porque tem um sistema público universal e ainda por cima uma experiência em termos de vacinação que coloca o país entre os principais do mundo nesse quesito de vacinar a própria população, algo que os Estados Unidos não tem, pelo menos igual ao Brasil. E o que a gente vê é justamente o contrário, né? Os Estados Unidos conseguindo fazer uma vacinação em massa e o Brasil ainda com uma vacinação bastante lenta. E o relatório do FMI ainda mostra, né, mais uma vez que essa dicotomia entre economia e vida é uma falsa dicotomia, porque ainda atesta ali que a vacinação em massa vai promover justamente de forma mais rápida a recuperação do mercado de trabalho e também o retorno em termos de impostos para os países que investirem na vacinação. Então é um dinheiro que retorna, não é um dinheiro gasto, é um investimento na saúde e também na própria recuperação econômica. O Brasil perdeu uma oportunidade, né, Fausto? Não só perdeu uma oportunidade, como desmontou aquilo que tinha de excelência, né, Glauco? Vamos lembrar que na crise anterior, né, da pandemia do H1N1, o Brasil vacinou mais de 70 milhões de pessoas em menos de 3 meses. Isso porque você tinha, claro, uma ação coordenada ali do Ministério da Saúde, do SUS, e o SUS chegando ali ao conjunto das cidades do Brasil. O Brasil, por exemplo, foi um dos países que menos sofreu com aquela pandemia, em especial por conta da velocidade da sua vacinação. O que nós estamos vendo agora é o contrário. Como o governo federal nega a questão da pandemia e começou a falar de vacina agora, né, com o seu quarto ministro da Saúde, a gente vai vendo o que aconteceu. O SUS o Sistema Único deixou de coordenar as ações de vacinação. O Ministério da Saúde, ao negar o processo e ao negar a pandemia, de certo modo, simplesmente pulverizou as ações. Você não teve um movimento muito claro ali do Brasil no processo de compra e de negociação, e ao contrário, né? Nós tivemos um Ministério de Relações Internacionais e Relações Exteriores que foi contra todo esse processo, e foi contra, inclusive, a forma como o mundo inteiro estava negociando e estava discutindo com relação às vacinas. Isso é tão forte que essa posição ainda continua. Quer dizer, a Organização Mundial da Saúde tem chamado o Brasil para defender a quebra da patente da vacina, e o Brasil se nega a isso. O Brasil é um dos poucos países do chamado terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, mais pobres, que defende um uso individualizado, um uso empresarial da vacina. É algo para a gente pensar qual a posição do atual governo, o que nós estamos vivendo, o que tem significado, e isso vai vendo o que é uma política do caos, né? Claramente nós vivemos hoje uma política do caos, e ao excepcionalizar ali, né, ao separar a vida e a economia, está levando ao poço uma quantidade, a nossa economia em geral, mas principalmente uma quantidade enorme de vidas que poderiam ser poupadas no enfrentamento mais racional dessa crise. E é importante esse ponto que você ressalta, Fausto, quando a gente lembra, por exemplo, no passado recente, da questão do HIV, né? Do barateamento dos medicamentos contra o HIV e também posteriormente da quebra de patentes. O Brasil teve uma posição internacional de destaque, não só no governo Lula, como também no governo Lula e Dilma, como também no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi um trabalho diplomático que continuou ali de forma independente da orientação dos governos de turno, e agora a gente tem justamente o contrário, o Brasil trabalhando contra, né? A gente sabe como essa questão do HIV foi importante, por exemplo, para os países da África, que ali no fim dos anos 90, boa parte deles
estava sendo devastado praticamente pela epidemia de AIDS e hoje tem sob controle justamente por conta dessa política mundial. E a gente não tem uma política de vacinação global para tratar principalmente dos países pobres. O Brasil retrocedeu demais também nesse campo diplomático e isso refletiu nas vidas de uma forma geral, né, do mundo, mas também nas economias dos países, Fausto. Fica bem claro, Glauco, que aqueles países que de certo modo deixaram a questão da saúde como uma questão de mercado, ele vai perdendo a sua capacidade, primeiro, de proteger a sua população. E isso, inevitavelmente, impacta na economia em geral. No caso do Brasil, chama a atenção o fato da gente ter somente 2 fábricas de vacina nacional, de vacina humana, e, em compensação, o mercado ali promove quase que mais de 30 fábricas de vacinas bovinas, que, de certo modo, 90% aí da vacinação de bois no Brasil é fabricada aqui no Brasil. Quando a gente vai em relação à necessidade das vacinas humanas, a gente tem o oposto disso. Isso é uma opção de que, de certo modo, ao deixar a questão no mercado, ao deixar ali ao sistema funcionando, sem uma mínima elaboração, sem uma mínima articulação do Estado, é para isso que é para ali que as coisas caminham. Então, acho que nós temos que repensar muito isso, repensar o atual governo, afinal de contas, para onde que ele está caminhando com o país, e repensar bastante a nossa política aí, de relação com o mercado da saúde. Saúde não pode ser um mercado, saúde não pode ser algo que simplesmente está sendo vendido só para aqueles que têm dinheiro. A gente está vendo já o que foi o desmonte do próprio sistema de saúde nos Estados Unidos, a gente sabe o que significa, em especial para os mais pobres, e o SUS é algo a ser defendido, algo que a gente precisa olhar com bastante atenção. Ontem foi um Dia Mundial da Saúde, todos estavam ali minimamente se atentando para a necessidade aí de como lidar com a questão da saúde, e certamente uma das grandes discussões é que saúde não é mercadoria. Saúde é um bem humano, é uma necessidade aí que o conjunto da humanidade precisa tratar. É graças a uma visão de saúde diferenciada que a gente tem ampliado aí a nossa expectativa de vida, reduzido a mortalidade infantil, reduzido a mortalidade aí de mães. Então a gente tem um caminho muito interessante, muito importante, calcado num sistema público universal de saúde aqui no Brasil. Porém, o que a gente não pode permitir é o que está acontecendo agora, um desmonte do nosso sistema de saúde, de um outro lado, um achicalho aí com relação às prioridades de saúde, às prioridades sanitárias, com um falso discurso, um discurso que a economia precisa ser mantida, uma vez que está ficando muito claro, e eu acho que o relatório do FMI, ele deixa isso muito claro, aqueles que lidaram melhor com a questão de saúde, com a questão da vida, estão tendo uma recuperação econômica mais tranquila. Eu acho que isso é um recado aí para o atual governo, que precisa minimamente repensar a sua posição em relação à pandemia. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco, e bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.